Eu consultei vários líderes, presidente. Conversei aqui com o PP, com outros líderes, inclusive líderes da oposição. Todo mundo colocando que várias bancadas, a dúvida geral, não discutiu a rigor esta matéria. Não estou falando aqui pelo governo, senhor presidente, sobre a discussão do mérito da reforma, até porque foi o que nós combinamos. Mas eu queria solicitar de Vossa Excelência e fazer uma solicitação aos líderes da base, que é absolutamente legítimo, presidente. Veja bem, desde terça-feira, segunda-feira, que nós estamos discutindo aqui esta matéria da reforma política. Várias bancadas se reuniram, várias bancadas deliberaram. Eu estou solicitando e fazendo um apelo a Vossa Excelência, para o bem do conjunto das lideranças aqui, que nós adiamos essa votação para amanhã. Todo mundo fica perguntando, não é obstrução, e nem eu estou fazendo obstrução, porque não estou nessa posição, senhor presidente. Mas eu queria solicitar, senhor presidente, em nome de vários líderes, que nós dessemos a oportunidade de discutir essa matéria. Não foi só a bancada do PT, a bancada do PCdoB, tem várias bancadas, outro PSOL pedindo para discutir essa matéria. Presidente, por que o mundo não vai se acabar hoje? Nós temos tempo, vamos mediar, senhor presidente. Estou solicitando assim, pelo esforço que Vossa Excelência está fazendo de votar a reforma. Portanto, eu quero me dirigir aqui aos líderes da oposição, para a gente, dialogar até amanhã. Tem muita gente, é 4 anos, é 5, não é razoável nós votarmos por votarmos. Eu estou solicitando um pouco de paciência de Vossa Excelência para deixar essa matéria para a gente votarmos amanhã. Vamos só falar para o plenário a realidade. Ninguém está votando tempo de mandato aqui agora, não. Só tempo de mandato é em sequência, não será hoje. Nós estamos apenas votando fim ou não da reeleição. Não há tempo de mandato, 4 anos, 5 anos. Eu não quero começar a coincidência se não for para acabar. Então, eu acho que amanhã nós podemos ir, e que é o tema. Nós temos os 4 temas importantes, que é o tema do sistema eleitoral, o tema do financiamento, o tema da decisão ou não para a reeleição, que tem o tempo de mandato em sequência, que não será hoje, e a coincidência. São os temas que afetam o resto tudo. Se nós não chegarmos amanhã em condição de votar a coincidência, e a coincidência... Presidente, se não der tempo amanhã, convoca na sexta, fazemos esse acordo. Se não der tempo de terminar amanhã, fazemos na sexta. Quer fazer justiça a Vossa Excelência. Espera aí. Essa proposta aqui, a proposta do meu amigo Silvio Guimarães, ela pode ter, eu não estou dizendo que tem, mas pode ter, e é natural, um ingrediente político. Então eu quero fazer justiça a Vossa Excelência e dizer à imprensa que está ouvindo. Presidente. Eu sou um crítico de Vossa Excelência. Vossa Excelência hoje aqui cumpriu o regimento. Cumpriu o regimento. O Eduardo Cunha foi obrigado a cumprir o regimento, reconhecer um erro. Então, amanhã pode ser que saia uma manchete dizendo que o presidente fez um acordão para mudar. Não há nada disso, ele cumpriu o regimento e eu sou um crítico do regimento. Agora, eu acho que Vossa Excelência poderia pensar na proposta do líder Guimarães. Dito isso, eu quero deixar claro para o Brasil que não há nenhum tipo de movimento aqui de articulação para voltar Vamos votar o fim da reeleição, hein? Concluir, deputado. Movimento para tentar botar aquilo que foi derrotado. Primeiro que não é verdade, que a votação não tinha sido conclusa. Portanto, a verdade é que Vossa Excelência seguiu o regimento. Presidente. O deputado Guimarães. Presidente. Olha, essa questão não é uma questão nova. Isso está em discussão há 3 meses na comissão especial. Não é um tema novo, é um tema que essa polêmica está aberta há muitos anos. A avaliação dos pontos positivos e negativos do Instituto da Reeleição. Então, não é por falta de discussão, me perdoem, o partido
que não chegou ainda um posicionamento é porque estava absolutamente alheio à agenda da reforma. Então, não é por desconhecimento, não é por falta de discussão que nós devemos adiar para amanhã. Podemos alegar o cansaço, mas ontem nós ficamos até 1h da manhã. Então, isso não é também motivo. Podemos chegar à conclusão por causa de quórum, mas não é o caso. A obrigação dos deputados com o Brasil é estarem aqui em plenário para votar a reforma. Então, nós devemos esgotar esse ponto, porque senão não cumpriremos amanhã agendas importantes e algumas discussões são centrais para o PSDB. Passa-se a ordem do dia. Item único. Continuação da votação da proposta de emenda à Constituição número 1826 de 2007, em primeiro turno, que altera os artigos 17, 46 e 55 da Constituição Federal para assegurar aos partidos políticos a titularidade dos mandatos parlamentares, estabelecer a perda dos mandatos dos membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo que se desfiliarem dos partidos pelos quais foram eleitos. Passa-se a discussão do artigo, continuidade da discussão do artigo 3º. Próximo orador, deputado Samuel Moreira, para falar contrário. Deputado Pompeu de Matos. Deputado Damião Feliciano. Abre mão. Vai falar? Não. Deputado Celso Pancera. Vamos para o encaminhamento, senhor presidente. Eu sou obrigado a seguir o acordo feito. Deputado Afonso Ram. Vamos abrindo mão, Celso Pancera. Presidente, eu quero me posicionar junto aos companheiros aqui da Câmara pela manutenção da reeleição para os cargos executivos. Não consigo ver como que alguém assuma a tarefa de dirigir um Estado, uma prefeitura ou um município e consiga, em 4 anos, estabelecer um projeto de governo, estabelecer uma estratégia de gestão e conseguir, nesse período de tempo, levar a cabo de forma satisfatória. A reeleição é um instituto positivo, provado na grande maioria dos países democráticos. E não é ela que está no cerne da corrupção, se é essa a discussão aqui. O que nós temos que olhar quando a gente define o voto e a eleição para um cargo de executivo é o projeto de governo, as estratégias de governo, quais são as ações propostas e o tempo necessário para que isso seja de fato implementado. E não há governo, não há estratégia que mexa profundamente com questões como educação, planos pedagógicos, reestruturação da parte física, questões infraestruturais como água, esgoto, tratamento de esgoto, não tem como fazer isso no lapso de 4 anos. Porque vocês sabem, quem já foi do executivo sabe, o primeiro ano é para colocar a casa em dia, o primeiro ano é para ajeitar, dar o freio de arrumação e colocar a casa em dia. No segundo ano, começa a organizar as finanças e só no terceiro ano que de fato o governo deslancha e começa a funcionar. E aí, a gente pegar o instituto correto da reeleição e acusar o uso da máquina pública para cortar mandatos ao meio não é a forma mais correta. Por isso, acho importante que essa grande conquista da democracia brasileira seja aprimorada com a manutenção do Instituto da Reeleição. O que nós temos que fazer aqui, sim, é melhorar o processo eleitoral. E essa casa, ontem, perdeu uma grande oportunidade
de mudar o sistema de voto para melhorar a qualidade do voto e aí sim melhorar a qualidade daquilo que nós estamos votando, de quem nós estamos votando. Se nós não tivermos condições e consenso nesse plenário de mudar o sistema de voto, acabar com a reeleição, eleitoral brasileiro. Concluído. Para falar a favor, deputado isso aqui? Carlos Andrade. Vou fazer uma coisa então. Deputada Elisiane Gama no lugar do deputado Arnaldo Jorginho. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estou aqui neste plenário para fazer um apelo a este parlamento que restaure a redação do artigo 14, anterior à emenda número 16 de 1997. A emenda constitucional número 16 passou a admitir a reeleição para os cargos do Poder Executivo. A meu ver, a possibilidade de reeleição foi um erro grave e deve ser corrigido pelo Congresso Nacional. Explico. Meu posicionamento é inteiramente favorável ao relatório proferido pelo relator, deputado Rodrigo Maia. De acordo com o relatório, fica vedada a reeleição do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído nos últimos 6 meses do mandato, para os mesmos cargos e no período subsequente. Gostaria então de elencar os motivos pelos quais sou contrário ao Instituto da Reeleição. Em primeiro lugar, a reeleição faz com que no poder o eleito abandone suas funções públicas para se debruçar apenas à campanha. Dessa forma, o eleito que recebe salário do povo abandona suas atividades para fazer comícios em lugares afastados aos seus verdadeiros afazeres. O Instituto da Reeleição permite que os ocupantes dos cargos no Poder Executivo, ao fim do primeiro mandato, abusem do poder político e direcionem a máquina administrativa para conseguir um novo mandato. A impossibilidade de reeleição incentivará o governante a agir mais como um estatista e adotar medidas voltadas para o longo prazo, ainda que impopulares, com a geração corrente. Portanto, a meu ver, o fim da reeleição fortalecerá o princípio da igualdade e chance entre os candidatos, inibirá o uso da máquina administrativa por parte dos postulantes à reeleição e concentrará os esforços de governo na própria administração. A experiência testemunhada por todos aqueles que acompanham a vida política do país demonstra que a reeleição dá ensejo a que o titular do Poder Executivo, mesmo sem descumprir a lei, possa manejar a máquina pública, de modo a favorecer a sua candidatura nos meses anteriores ao pleito. Exemplo disso é a propaganda institucional, a qual, ainda que legal e legítima, ao ser veiculada pouco antes do início do processo eleitoral. Ademais, a reeleição prejudica a democracia, de forma que o povo passa a se identificar mais com os políticos do que com as ideias dos partidos. A reeleição permite que um político troque de partido e, ainda assim, possa se reeleger apenas para gozar de vantagens eleitoreiras. Existindo a reeleição, um partido não precisa de bons quadros para vencer em eleições. É necessário apenas um líder carismático que impõe a sua personalidade acima das ideias do partido. A reeleição ajuda a instituição de dinastias políticas e diminui a rotatividade no poder, que deve ser característica intrínseca a uma democracia. Essa pressupõe a oxigenação das lideranças, o fim da reeleição para os
Concluindo, senhor presidente. Para os cargos do Poder Executivo, melhorará a política brasileira. Numa república, o governo deve pertencer ao povo. O governo não pode virar posse de alguém ou de uma dinastia, assim como acontece em ditaduras. Não falta um exemplo de países em que a reeleição foi estendida até se tornar mecanismo perpetuar e a perpetuação do poder através do terceiro mandato e da promulgação de novas constituições. O exemplo disso é a Venezuela, país em que o presidente Hugo Chávez se manteve 14 anos ininterrupto no poder. Na reeleição, o candidato que está no cargo já começa em desleal vantagem sobre os demais, pois seu nome já é conhecido por todos. Por fim, senhor presidente, na reeleição, o candidato detentor do cargo tem o poder de... Deputado, infelizmente eu tenho que encerrar a participação de Vossa Excelência. Só conclua a frase, por gentileza. Ok, senhor presidente. Esses são os motivos pelas quais endosso a posição do nobre relator, deputado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, no sentido de apoiar o fim do Instituto à reeleição, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Eu vou chamar o próximo orador, pedir os líderes que viessem aqui em cima, se pudesse. Próximo orador, deputado... Deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o PPS é a favor do fim da reeleição, porque está claro e tem ficado claro a cada dia que a reeleição não deu certo. A reeleição não deu certo porque ela traz uma série de fatores que acaba burlando, acaba prejudicando um princípio que foi claro para a República Brasileira, que é o princípio da alternância, o princípio da isonomia, o princípio da equidade. Isso é muito claro e não é um problema apenas, por exemplo, da região Nordeste brasileira, que é a nossa região, mas de todas as regiões do Brasil, a utilização de uma forma escancarada da máquina pública com o foco principal da reeleição. É muito comum isso para prefeitos, para governadores e para presidente, que geralmente no primeiro mandato faz-se alguma coisa e já do meio para o final se faz todas as demais ações com o foco fundamental, o foco na reeleição. Aquilo que antes se tentava utilizar uma máquina para um terceiro, a utilização da máquina é para o benefício próprio. E neste segundo mandato, o que há é uma total falta de compromisso e de responsabilidade com a coisa pública. A reeleição está mais do que nunca claro que é simplesmente um mecanismo, um instrumento para a perpetuação do poder, sem essencialmente olhar para o cidadão, para os benefícios da sociedade brasileira. Se a gente for fazer, por exemplo, um comparativo, inclusive, de recursos que são destinados para as peças publicitárias, elas aumentam de uma forma significativa até onde a lei permite em utilização por quem está realmente detendo o poder. Nós, senhoras e senhores parlamentares, temos hoje a oportunidade de eliminar esse mecanismo, de eliminar, na verdade, esse instrumento que tem sido utilizado de uma forma maléfica para a população brasileira. O fim da reeleição é hoje uma necessidade. E nós aqui, no Congresso Nacional, precisamos dar essa resposta para a população brasileira que foi às ruas nos últimos anos, para as principais entidades, como OAB, CNBB e outras mais, que contribuíram com indicativos para que nós tenhamos, de fato, uma reforma política à altura, como o povo brasileiro realmente espera. Já se errou muito de ontem para cá. Nós, na verdade, precisamos diminuir esses erros, dando um fim, votando pelo fim da reeleição. Muito obrigada, presidente. Presidente. Um minuto.
Eu vou suspender por 3 minutos aqui, só para concluir a conversa com o Gil. 3 minutos de pensão. Reaberto. Bom, falaram os dois oradores. Presidente, um minuto. Por não. Presidente, é o seguinte, nós temos, assim, sido procurados constantemente pelos prefeitos e os vereadores. Eu conversei aqui com diversas lideranças dos partidos. Está muito dividida a casa com relação a essa questão. Então eu faria um apelo para Vossa Excelência, para a gente buscar aqui, costurar um acordo nessa casa, em função do respeito às bases, aos vereadores, eu até entendo, Vossa Excelência, mas a nossa ponderação aqui é o seguinte: a grande maioria dos líderes quer votar ao menos esse tema hoje, por uma razão muito simples. Ele impacta na opinião e na decisão dos pontos seguintes. Se passar o fim da reeleição, amanhã você vota tamanho de mandato e depois qual é a forma de coincidência. Se não passar o fim da reeleição, o tamanho do mandato não será discutido e você vai votar a coincidência sabendo que o mandato é de 4 anos. Então, o que acontece é que até para tomar posição do ponto mais difícil que vai ser decidir amanhã, se terá ou não terá coincidência, e serão pelo menos 3 votações para concluir, e amanhã é um dia que nós sabemos de um quórum menor. A sessão amanhã tem visita de delegação estrangeira aqui, amanhã nós temos ministro de manhã aqui, nós vamos começar meio-dia para acabar o horário para as pessoas quererem ir embora, limitado às 7 horas da noite. Nós corremos um risco de não conseguir ter expressada a posição. E, então, é uma questão de lógica, e nós já vimos combinados isso antes. Está certo. Vamos votar, Vamos tocar. Presidente, eu me inscrevo como líder. Como líder, deputado Ciba Machado. Pelo amor de Deus. Não, mas senhor presidente, votar significa também respeitar as posições e de líderes, porque todos os líderes que se inscreveram falaram, alguns não falaram atendendo o apelo da presidência, mas foi por apelo. Temos que respeitar as posições, até porque esse aqui não é um tema que tem lado, pelo que eu estou percebendo, tem dúvidas. Deputado Ciba. Senhor presidente, eu estou pedindo, com toda a tranquilidade, por que a gente acha que deve votar para amanhã? Porque não são matérias tão simples e não estão desconectadas. As matérias estão conectadas. Claro, Vossa Excelência acaba de dizer que se nós optarmos pelo fim da reeleição, implica nas votações seguintes, como também, se mantiver a reeleição, também implica. E como implica, como é que nós vamos orientar aqui? A minha bancada quer conectar o voto num no outro. Se nós vamos propor a manutenção de reeleição, isso implica nos outros votos, e quando a gente defender, implica nos demais ou vice-versa. É por isso que nós estamos pedindo aqui a atenção para caminhar nesta direção. Nós não tivemos tempo de fazer um amadurecimento sobre isso. Até mais porque se fosse para fazer o debate aqui sobre o efeito da matéria, se for para bater aqui, vamos entrar e aí nós vamos discutir o eixo da matéria, a minha bancada aqui, o que nós vamos fazer? Eu não posso aqui orientar porque está meio a meio. Seja pelo fim da reeleição, manutenção de reeleição, está meio a meio. Então eu não posso orientar. E nós não temos o costume de liberar. Só em casos extremos que se libera a bancada. Até mais que a matéria está conectada com outros assuntos. Então, se nós formos mexer, sim,
no prazo do mandato dos vereadores e prefeitos, não é a decisão simples se nós vamos deixar aberta uma possibilidade de coincidência dos mandatos, sem reeleição, dizendo que há mudança no prazo dos mandatos. Isso vai mexer com o vereador, com o prefeito e com o senador. Então não é simples. Aí nós vamos deixar aqui janelas abertas. Volto a dizer, nesta casa, eu acho que não passa acréscimo de mais 2 anos para mandato de senador. Mas também, no contrário, não passa no Senado redução de 3 anos. Então fica complicada essa decisão. Não passa aqui 10 anos, não passa lá 5 anos. E por que nós vamos quebrar de novo a corda em cima do lombo de prefeito e vereador? Por que nós vamos botar em discussão aqui que elas só terão 2 anos de mandato no ano de 2020? Então isso tudo requer o mínimo de a gente conversar, tem responsabilidades sobre nós e sobre aqueles que dependerão dos nossos votos e que não têm o direito de estar aqui conosco para apertar os botões aqui, seja os atuais prefeitos, os atuais governadores, os atuais vereadores, os deputados estaduais, não estão aqui para apertar o botão. E sobre eles e candidatos postulantes que não estão nos seus mandatos atuais, não é simples essa decisão. É por isso que nós estamos fazendo aqui um pedido. Não estamos aqui querendo fazer outra coisa a não ser um pedido. Porque nós queríamos que as bancadas, ao vir, quem vier aqui defender, vamos acabar com a reeleição. Essa votação implica em votos futuros. E quem vier aqui defender, vamos manter a reeleição, isso também implica em votos futuros. Não está separado? Então, o nosso pedido é esse e nós não tivemos tempo de amadurecer. Consultei, há 2 dias atrás, 31 parlamentares da minha bancada de forma individual. 31 dos 64 que nós temos. Dos 31, 17 estavam favoráveis a uma tese e 14 estavam contrários a ela. E aí, como é que eu fecho uma posição como essa? Então é um conforto lógico. Ninguém quer fugir do debate aqui. Estamos aqui presentes até o fim. Se quiser varar a madrugada, não há nenhum problema. Tem feriado na semana que vem. Vamos terminar a matéria, mas com uma lógica de consciência do que nós estamos fazendo aqui. Não é só sobre nossas vidas que está aqui em jogo. Não é só sobre a vida do Senado, que também vai ter a oportunidade de votar. O que dizer de 5.563 prefeitos? O que dizer de quase 60 mil vereadores? O que dizer dos 27 governadores? E todas as pessoas postulantes a estes cargos. É isso que nós estamos chamando a atenção. Já passou as 2 votações mais importantes dessa reforma, a de ontem e a de hoje. Portanto, vamos ter um pouco mais de calma sobre as demais, que agora é sobre a vida direta das pessoas que estão nos seus mandatos ou aqueles que vão postular esses mandatos. Esse é o nosso pedido, senhor presidente. Eu não quero aqui discutir mérito, porque se a matéria de fato vai continuar, eu quero me inscrever para falar um pouco sobre mérito, pelo menos na opinião que, em base da minha bancada, me emitiu aqui. Se não tiver jeito, a posição do PT não terá outra a não ser entrar em obstrução. Eu vou discutir a matéria e falar como líder. Deputado Mendonça Filho é o próximo orador, acumulado com tempo de líder. Votar pela fim da reeleição. Palavra, deputado Mendonça Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu sinto no dever e na obrigação de discutir a matéria, até porque eu fui eleito deputado em 1994. E antes mesmo de tomar posse como deputado federal na legislatura que se iniciou em 95, eu coletava assinaturas à época para apresentar a emenda de número 001 de 95, que depois ficou conhecida como a emenda da reeleição, que foi aprovada, como se sabe, em 1997. Muito se especulou a respeito da matéria, muito se falou, muita crítica foi feita, inclusive que aquilo teria sido um pedido do então presidente Fernando Henrique Cardoso, cumprindo o seu primeiro mandato. Na verdade,
a história e a minha consciência impõem que a gente possa, num momento como esse, falar um pouco sobre aquele momento da história do Brasil. Porque não houve pedido do presidente Fernando Henrique Cardoso. Para ser verdadeiro, quem me deu a primeira sugestão a respeito da matéria foi um deputado conhecido na casa que tinha disputado o mandato e tinha sido derrotado, deputado de então Maurílio Ferreira Lima. E eu disse ao então ex-deputado Maurílio Ferreira Lima que eu jamais apresentaria uma proposta de emenda à Constituição se fosse para ser interpretado como uma emenda para atender A, B ou C. Ou era entendido como uma modernização institucional do Brasil, um passo adiante, com democracias como a norte-americana, atendendo presidente, governadores e prefeitos, ou eu jamais apresentaria uma proposta como aquela. Foi o que aconteceu. A emenda foi aprovada. Hoje, eu creio que há uma maioria, não sei se de 308 votos, para aprovar o fim da reeleição. Na minha bancada, a esmagadora maioria, creio que pelo menos 15 deputados votarão nesta direção. E eu vou respeitar, e a orientação da bancada será neste sentido, muito embora eu votarei pela manutenção do Instituto da Reeleição. Porque eu não agi de forma casuística, vivi duas experiências históricas, inclusive no meu estado. Fui candidato a vice-governador do ex-governador e hoje deputado federal Jarbas Vasconcelos em 98. E como vice-governador, confrontamos um governador que no cargo disputou a reeleição. Histórico e grande nome da política nacional, Miguel Arraes de Alencar. Jarbas venceu a eleição e eu na chapa como vice-governador, numa votação extraordinária. Em 2006, eu vivi o outro lado da moeda. Eu, no cargo de governador do estado, porque assumi o cargo de governador, tendo sido vice de Jarbas por 7 anos, disputei a reeleição e fui derrotado pelo neto de Miguel Arraes de Alencar, o saudoso e memorável também ex-governador Eduardo Campos, na eleição de 2006. Então, eu vivi o lado bom da história e o lado negativo da vitória e da derrota. Ouço muitas críticas a respeito do uso da máquina. O uso da máquina pública, ele tem que ser condenável tanto no interesse pessoal de quem está no poder, como no interesse de terceiros. Eu já vi governador do estado dizer que quebraria, ou pelo menos foi essa versão que foi divulgada, quebraria o banco do estado, mas elegeria o sucessor. Quebrou o banco e elegeu o sucessor. Então, usar a máquina para eleger sucessor, necessariamente não é ato de quem está no poder buscando a reeleição. Só quero fazer uma reflexão perante os vários parlamentares aqui presentes, e é pessoal, não como líder de partido. Esta votação não pode ser entendida como uma votação da conveniência. O Brasil só será entendido e respeitado como uma democracia séria se as instituições, se os institutos, se os preceitos constitucionais funcionarem tanto para Fernando Henrique Cardoso, como para Luiz Inácio Lula da Silva, como para Dilma Rousseff. Não a conveniência de alguém. Tem pessoas que dizem, serei candidato a prefeito na próxima eleição. Quero ter o direito de disputar a reeleição. Ora, será que a gente vai moldar a Constituição da República a partir das nossas conveniências ou daquilo que deve ser consolidado como arcabouço constitucional da nossa República? Essa é a reflexão que deve estar presente. Tenho claro, para mim, que mudança de tamanho de mandato é um erro tremendo. 5 anos de mandato para deputados. Como casar isso? Mandato de senador de 5 anos não passa
Mandato de senador de 10 anos é um absurdo. O mundo todo pratica mandatos curtos. Eleição para deputado é de 2 em 2 anos. Eleição casada é boa para os políticos e péssima para o povo, que quer encabrestar os políticos, quer acompanhar o mandato dos políticos. Essa é a minha visão. Para minha conveniência, eu teria eleição de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, um espaçamento que seria confortável para mim. Mas eu não posso refletir a partir daquilo que é conveniente para mim. Eu tenho que pensar, e eu não quero ser maior nem melhor do que quem quer que seja, metido a estadista, a partir daquilo que é melhor para o país. Respeito a minha bancada, digo e indico. O Democratas votará majoritariamente favorável ao fim da reeleição. Eu não me convenci do contrário e vou preservar o momento histórico que eu vivi. Não acho que a Constituição é aquele pedaço de escrita do arcabouço constitucional que deve estar sendo remendado para um lado ou para o outro a partir das nossas conveniências. Respeitando o voto individual de cada parlamentar, eu digo, vote com a sua consciência e indique o caminho melhor para o Brasil. Votará o Democratas majoritariamente, na esmagadora maioria, pelo fim da reeleição, e eu pessoalmente acho que esse arcabouço deve continuar, porque ele não foi construído para minha conveniência do ex-presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Lula ou do atual presidente Dilma Rousseff. Só não espero e peço um pouco mais da paciência dos senhores e senhoras, que daqui a 2, 3 anos chegue um novo presidente da República e diga, eu preciso de mais 4 anos. E a gente vai ficar nesse remendo eterno, eleva a possibilidade de mandatos para o que está no plantão no poder e reduz quando não é mais conveniente para A ou B. É o meu voto e é a expressão da minha vontade que eu gostaria de dar conhecimento ao plenário da Câmara Federal. Muito obrigado. Como líder, deputado Heráclito Forte. Aqui já foram todos, né? Já fez CNC, não? 105? Falta fazer só mais um. Só mais um? Senhor presidente, a experiência da reeleição do Brasil nasceu da frustração de uma geração que não conseguiu convencer Juscelino Kubitschek de disputar àquela época esse processo. Os brasileiros daquele momento achavam que se Juscelino tivesse sido reconduzido à presidência da República, nós teríamos nos livrado da renúncia do Jango, do Jânio e do golpe do Jango. A partir daí, todos os governos que se sucederam, houve uma movimentação no sentido de que se discutisse a reeleição. Apenas um que teve uma solução diferente, o Figueiredo, que ganhou um mandato de 6 anos, teve, ao final do 5º ano, uma proposta do então governador Leonel Brizola, de ampliar para 8 anos. E essa proposta não foi para frente porque ele próprio protestou. Posteriormente, houve um movimento muito grande para que Itamar Franco aceitasse a discussão da reeleição. Era um assunto que mais tarde, mais dia menos dia, iria chegar à discussão. E isto ocorreu no governo Fernando Henrique. Pelo sucesso das medidas econômicas tomadas e pelo equilíbrio da sua administração. E nós tivemos a primeira experiência
de reeleição positiva. Mas quero confessar a todos os senhores, acho que o que mais atrapalhou a reeleição no Brasil foi exatamente a não coincidência de mandatos. É impraticável um governador que se elege no ano seguinte já ter que ir para a rua fazer campanha dos prefeitos pelo seu estado afora. 2 anos depois, cuida da sua reeleição. A máquina padece e a qualidade administrativa do Brasil caiu muito em consequência disso. O grande exemplo do final da reeleição nós tivemos exatamente agora, em 2014, aonde houve um estelionato eleitoral, aonde se usou de maneira nunca vista nesse país e criminosamente a máquina pública. Um comportamento dos partidos que deram vitória ao presidente da República decretaram o sepultamento desse processo, infelizmente. Acho que a discussão do tamanho do mandato tem que ser bem refletida. É impraticável 10 anos para o Senado, mas o senador não aceita a redução. Então nós temos que trabalhar com aquilo que é possível. E eu não vejo outra alternativa a não ser o mandato de 4 anos. Digo isso e me sinto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, frustrado, porque trabalhei para a reeleição de Fernando Henrique naquele momento. E hoje vi, agora há pouco, o deputado Mendonça Filho, que foi o inspirador dessa emenda, vir aqui e dizer, com a autoridade de quem criou esse processo, dizer que é favorável à sua mudança. Aliás, Petrônio Portela, meu conterrâneo, dizia que só não muda quem se demite do direito de pensar. E nós temos, meus amigos, exatamente nesta noite, se é que estamos pensando no Brasil, se é que nós estamos procurando caminhos para debelar crises, se é que estamos tentando não acabar, mas diminuir com a máquina da corrupção, nós temos que trabalhar neste sentido. Não temos outra alternativa. E falo aqui em nome do partido, interpretando o sentimento da sua maioria. Vi aqui pelo plenário. Não digo que é esmagadora, mas é muito forte esse pensamento. E nós vamos sair daqui nesta noite, quem sabe, cantando pelos corredores da casa aquela mudinha popular: morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Muito obrigado. Deputado Rafael Mota é o último inscrito, se vai falar. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, quando foi ventilado que votaríamos nessa legislatura e nesse ano a reforma política, confesso que agi com um certo ceticismo, agi com uma certa descrença. E quando começamos realmente na comissão, percebi que tudo poderia acontecer, inclusive nada. Mas nesse momento estamos dando uma resposta que a sociedade espera, que esse plenário possa apreciar pontos críticos e que possamos trazer mais moralidade para o nosso país. Devemos acabar com o vício da reeleição que existe no país. A reeleição hoje é um veneno que contamina os mandatos dos governadores, dos presidentes e dos prefeitos. É uma instituição que tira o direito da competição e da concorrência livre, que tira o direito às disputas, que sejam essas disputas de igual condições.
A máquina administrativa hoje atropela aqueles que passam na frente, muitas vezes, desses mandatários. Então, senhor presidente, deixamos aqui o nosso posicionamento. Queremos acabar com a reeleição, onde muitas vezes os mandatos e o planejamento desses mandatos são feitos única e exclusivamente com fins eleitoreiros. Educação é deixada de lado porque não traz uma resposta imediata, mas muitas das vezes os planos de cargos, o aumento no salário dos servidores públicos é feito única e exclusivamente com a intenção de se ter uma reeleição. Então, senhor presidente, esperamos que a alternância do poder, que é algo salutar, assim como foi feito aqui nessa casa, onde de forma foi feito quase que um terço dessa casa foi renovado. A alternância do poder saudável e as disputas sejam feitas de forma igualitária. É a opinião de 60% dos prefeitos do Brasil. Então nós devemos, aliado também à coincidência dos mandatos, aliado à prorrogação dos mandatos, digo, os mandatos de 5 anos, que possamos sim trazer mais moralidade para o país. Senhor presidente, muito obrigado. Esperamos acabar com a instituição da reeleição nesse país. Não, agora orientação de bancada. Bloco do P... Vocês vão querer falar antes, senhor? Não, bloco do PMDB. Senhor presidente, nós vamos votar a favor do texto do relator pelo fim da reeleição. No entendimento da nossa bancada, foi um instrumento que não se mostrou produtivo para o país. Muitas distorções. PSDB. O PSDB considera que a reeleição cumpriu seu papel histórico. Entre ganhos e perdas, a avaliação da bancada é que nós devemos caminhar para um novo ciclo com o fim da reeleição e com 5 anos de mandato. Amanhã discutiremos a duração. Hoje, votamos sim ao fim da reeleição. Bloco do PRB. PSD. Senhor presidente, aqui eu vou dar o voto como prefeito reeleito e dizer que eu pessoalmente sou favorável ao fim da reeleição, até porque 8 anos é muito tempo e a gente entende que 5 anos seria o ideal e a reeleição é um mal para a sociedade. Então eu entendo que a gente deve votar favorável ao fim das reeleições. Vamos votar. E a alternância é muito importante no poder. É a última. Queria dizer que a nossa bancada está liberando, mas o meu voto pessoal é favorável sim ao fim da reeleição. Bloco do PRB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PRB entende que a reeleição cria todos esses constrangimentos que a política brasileira está vendo hoje. Para a reeleição, o prefeito, o governador, o presidente da República é obrigado a vender a alma para conseguir se reeleger. E isso cria as distorções que nós estamos vendo, os índices de corrupção que nós estamos vendo. O PRB e o Bloco é totalmente contrário à reeleição e vota pelo fim da reeleição. Sim. Como vota o PR? Não libera não, assim. Senhor presidente, o Instituto da Reeleição, ele foi testado no Brasil, talvez tenha cumprido a sua função histórica, mas é um instituto que se mostrou absolutamente ineficiente para a gestão pública. O prefeito, o governador, o presidente da República, que se elege, fica preso a compromissos da sua reeleição e acaba por prejudicar a sua administração. Nós temos aqui vários exemplos, por exemplo, de prefeito, governador e também do executivo, que no ano da eleição precisa tomar medidas para não prejudicar a eleição, não toma as medidas necessárias, prejudicando o país, o Estado, o município. Também se mostrou um instituto absolutamente prejudicial à igualdade das condições de eleição. Um governador na cadeira, um prefeito na cadeira, concorreu à reeleição, é uma covardia com o adversário. Então, presidente, por isso o PR vai orientar favorável ao fim da reeleição, ao voto sim.
Como vota o PSB? Senhor presidente, o PSB é a favor do texto. Nós vamos votar pelo fim da reeleição. Inclusive, foi defendido pelo nosso presidente, pelo nosso candidato Eduardo Campos, como plataforma de campanha. Uma das propostas do PSB na Comissão Especial da Reforma Política, defendida pelos nossos deputados Luciano Dutti e Tadeu Alencar. Por isso, com muita convicção, nós vamos orientar pelo voto do relator, votando sim a favor do fim da reeleição. O PT já quer falar? Podemos. PT. Presidente, a nossa bancada orienta o voto da seguinte direção. Porque não tivemos tempo de fazer uma consulta da forma mais adequada, mas fizemos aqui como foi possível. A nossa bancada vai orientar o voto sim, pelo fim da reeleição, ressalvado, é claro, aqueles parlamentares que têm opinião diferenciada, mas nós vamos aqui seguir nessa direção. Só chamamos a atenção numa coisa ainda, dentro desse minuto, que não podemos transformar o debate como se fosse aqui um jogo de casuísmo. Todos nós sabemos que a reeleição foi introduzida por uma orientação e uma decisão do governo do PSDB. Senhor presidente. Então, neste momento agora, nós estamos concordando pela retirada da reeleição, na expectativa, presidente, de que nas demais matérias que virão sobre a coincidência, sobre essa questão de tempo de mandato, que nós concordamos, que se mexer de 4 anos vai ser uma loucura, é melhor não mexer. E vamos trabalhar para a questão da coincidência dos mandatos, com uma única a Vossa Excelência e ao relator da matéria. Há uma dúvida, é por isso que eu queria tempo para conversar sobre aquela história dos 2 anos para os eleitos de 2020. Estou conversando aqui com o PSB e vamos conversar para ver se há uma emenda que possa, digamos, juntar melhor as teses, e aí o PT está fechado para encaminhar essa votação. Portanto, o voto é sim. Como vota os democratas? Presidente, eu já expressei a posição do Democratas, que 2/3 da bancada votará favoravelmente ao fim da reeleição, votando sim. Pessoalmente, junto com mais outros colegas parlamentares, nós vamos votar pela manutenção do texto atual da Constituição Federal, ou seja, votando não ao substitutivo. Então, o democrata orienta o voto sim, que a gente vai preservar a posição da maioria, muito embora o líder, neste caso, está numa posição minoritária. PDT. Presidente, o PDT vota sim pelos constrangimentos que traz aos governantes, pela paralisia que produz nos governos durante o debate eleitoral, principalmente no momento de tantos desafios para os entes federados. É muito difícil num momento como esse, ajuste fiscal, contenção do investimento público, estar participando do processo eleitoral e não estar tratando da boa governança dos entes federados. PSD vota sim, senhor presidente. PSD muda para sim. Solidariedade. Senhor presidente, o Solidariedade vota sim, porque considera que o prazo de 8 anos é muito tempo para um governante ficar no poder. O Solidariedade vota sim, porque entende que o comprometimento que um governante executivo assume nos primeiros 4 anos, visando a sua reeleição, sem dúvida nenhuma, prejudica de maneira profunda o ente que ele governa. O Solidariedade vota sim, porque compreende que é extremamente desigual e injusto alguém disputar uma eleição contra um governante que está no poder, exercendo esse poder com todos os favorecimentos que esse poder lhe proporciona. Mas se não fossem nenhum desses motivos, senhor presidente, o Solidariedade também votaria sim a essa emenda pelo fim da reeleição, justamente por conta desse momento histórico, senhor presidente, do estelionato eleitoral que aconteceu no Brasil no ano passado e que hoje, de maneira absurdamente triste, nós pagamos um preço
que não sabemos ainda qual será, mas que já conhecemos uma grande parte dele, em forma de uma profunda recessão, em forma da demissão, em forma do desemprego, em forma de medidas provisórias que aumentam o imposto, maltratam o trabalhador, maltratam o aposentado e constitui um crime contra a sociedade brasileira. Vamos, portanto, em nome desse triste exemplo que governa o Brasil, acabar com a reeleição para que nunca mais se suceda um governo tão infeliz como esse. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, nós vamos aqui respeitar a nossa posição histórica. Aliás, quando a reeleição foi criada pelo PSDB, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive com muitas denúncias de compra de votos aqui dentro por R$200 mil, que aliás nunca foram apuradas, nem CPIs instaladas, nós votamos contra a reeleição. Quando passou a reeleição, nós votamos para que o que concorresse saísse do cargo. Também não passou, por votação da maioria da base do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse momento é a oportunidade de corrigir este equívoco criado pelo PSDB e seus apoiadores e votar pelo fim da reeleição na expectativa da renovação dos quadros, garantindo o exercício de quem já está no cargo, garantindo a expectativa de direito dos já eleitos neste mandato atual, mas contribuindo para a renovação. Não precisa renovar o projeto, mas pode renovar o governante. Portanto, o PCdoB vota sim. Como vota o PROS? Senhor presidente, depois de 2 dias de debates aqui na Câmara Federal, hoje estamos tendo a oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira uma mudança no cenário político nacional, uma verdadeira reforma política. E o primeiro passo é o fim da reeleição. Por isso o PROS orienta o voto sim pelo fim da reeleição. PSC. Se deixar aqui, né? Senhor presidente, o PSC entende que no substitutivo já garante aqueles que estão no exercício do mandato, a exemplo dos prefeitos eleitos em 2012, o direito à reeleição em 2016, os governadores eleitos em 2014, o direito da reeleição em 2018. Então a regra do jogo não muda. Portanto, exatamente para oxigenar a política, para dar oportunidade e, acima de tudo, para mostrar que o país, não é, mesmo com o erro cometido no passado, corrige agora. Nessa data histórica aqui que estamos discutindo a reforma política, o PSC encaminha o voto sim, senhor presidente. PTB. Senhor presidente, eu já estava aqui nessa casa quando foi aprovada a reeleição. Naquela época, eu tinha a convicção que, lamentavelmente, era alguma coisa que podia deixar as eleições corrompidas. Infelizmente, o exemplo está aí, de 98 para cá, nós tivemos vários casos de corrupção eleitoral. Sem dúvida nenhuma, essa questão da reeleição, ainda mais como lembrou a deputada Jandira, concorrendo no cargo sem se afastar, acaba sendo uma disputa totalmente desleal. Portanto, sem dúvida nenhuma, o maior ponto da reforma política será esse, de acabar com a reeleição. Até porque os exemplos não foram bons e, finalmente, no último mandato presidencial, nós vimos o que aconteceu. O país está quebrado hoje por causa da reeleição, como já aconteceu anteriormente em outras eleições. E, sem dúvida nenhuma, tivemos aqui, no ajuste fiscal, a demonstração de como está a situação. Fim da reeleição, já, senhor presidente. Vota sim, PTB. PP. Senhor presidente, eu fui prefeito em 88, quando não havia reeleição. Cheguei a esta casa e votei contra a reeleição. Estava no PFL, só eu do PFL e só Almino Afonso do PSDB. Por quê, senhor presidente? Porque um prefeito se elege pensando na reeleição. Não corta a despesa, não aumenta a receita, não quer se dispor com ninguém e segue sem arrumar a casa. Aí se reelege, aí vai receber o mandato dele mesmo. Aí é que ele não vai mudar tudo, porque não tem condições políticas para isso. E faz sempre uma grande aliança. A reeleição caracteriza-se por alianças de 15, 17, 20 partidos que depois precisam ser acomodados
neste segundo governo. Por isso, senhor presidente, é que os resultados que nós temos visto da administração para concluir, senhor presidente, dos governadores, é difícil produzir um mandato eficiente olhando para a máquina pública e para a sua eficiência. Quem não tem reeleição tem 4 anos para fazer um bom mandato e só o fará se arrumar a casa no primeiro ano. Por isso, se nós queremos ver os nossos municípios, estados e a União saudáveis, devemos acabar com a reeleição, porque é isso que permitirá que cada um, quando se elege, trate de colocar a casa absolutamente em dia para viabilizar o seu mandato, terminar bem o seu mandato e seguir em frente na sua carreira. PPS. Senhor presidente, esse é um dos outros motivos, um dos 2 motivos do cerne, do centro da corrupção política do Brasil. Primeiro é o financiamento empresarial, que superfatura obras, que financia campanhas políticos e partidos. O Brasil está passando mais uma vez por um julgamento político da maior gravidade. E hoje aqui se manteve o financiamento empresarial para financiar políticos que amanhã pagarão novamente, investigados pela Polícia Federal, condenados e presos. Agora a reeleição é outro motivo, porque uma coisa puxa a outra. Acabar com a reeleição é o passo parcial para acabarmos com a corrupção política no Brasil. Vamos votar sim para acabar com a reeleição e dar oportunidade a novas gerações, a novas lideranças, aos jovens de participar da política. A bancada do PPS vota sim contra esta farsa de reforma contra o povo brasileiro. Como vota o PV? Senhor presidente, a reeleição pode até ter prestado um serviço relevante na reestabilização econômica do Brasil, na reestabilização administrativa do Brasil. No entanto, a sua manutenção nos últimos anos mostrou-se uma exigência de um heroísmo daquele que, disputando o cargo, no exercício do próprio cargo, não se utilizar da máquina pública para a sua reeleição. Por essa razão, e observando um dos grandes consensos nessa casa, nesse plenário, o PV, com toda a sua bancada, diz não à reeleição. Preservadas as expectativas de direito dos prefeitos eleitos em 2012, preservadas as expectativas de direito dos governadores eleitos em 2014. Como vota o PSOL? O PSOL entende que a própria expressão reeleição, que todos estamos usando aqui, já denota o seguinte: condições especiais de vantagem para quem se recandidata, porque tem a máquina, tem as empresas, tem o poder. Então, na verdade, não é reeleição. Reeleição pressupõe um resultado vitorioso. É direito à recandidatura. Como quase todo mundo é reeleito, a gente já fala em reeleição. Nós somos contra a recandidatura, queremos discutir tempo de mandato. Agora, se estivéssemos numa reforma política profunda, a gente ia discutir também limitação de mandatos dos mesmos parlamentares e somos contra também a reeleição de presidente da Câmara dos Deputados. Como vota a minoria? Senhor presidente, o painel está bem claro. Existe praticamente, ou existe consenso em relação ao fim da reeleição. Agora, eu percebi uma distorção na lei, senhor presidente, que eu gostaria da atenção de Vossa Excelência. Como fica o vice-governador que assume o mandato, ele se torna inelegível, certo? É meio que enterrar a carreira de um político a questão da reeleição. Aí entra o presidente da Assembleia Legislativa, se o vice-governador não assumir, porque ele tem que se desincompatibilizar como governador. O presidente da Assembleia Legislativa, digamos que é candidato à reeleição ou qualquer outro cargo,
não assume. Em alguns casos, os presidentes dos tribunais de justiça serão governadores. Essa é uma distorção que essa lei traz, senhor presidente. Eu percebi isso, não poderia deixar de externar a Vossa Excelência e a esse plenário. Outra coisa importante ressaltarmos, junto desta lei, tem que ser aprovado amanhã o mandato de 5 anos, porque é terrível, é preocupante se nós não aprovarmos a extensão de mais um ano para os governantes, senhor presidente. Governo. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação, é a última votação de hoje e consolidaremos as presenças na votação. Senhor presidente, deputado Raul, só quero dar meu depoimento que eu votei a favor da reeleição na época e me arrependo amargamente de ter votado pela reeleição. É um instituto que é para país desenvolvido, não um país em construção como o Brasil. Trouxe muitos benefícios para o desenvolvimento brasileiro. Portanto, eu quero registrar o meu voto sim pelo fim da reeleição, não importa se é com 4 ou com 5 anos de mandato. Senhor presidente. Senhor presidente, eu quero dizer que eu vou votar pelo fim da reeleição, inclusive ia fazer essa defesa em plenário hoje, mas o nosso partido entendeu daquele instante de fazer obstrução, depois nós mudamos a posição e está corretíssimo votar pelo fim da reeleição. Como prefeito que fui durante 3 mandatos, eu entendo que o município tem condição, sim, de melhorar cada vez mais, não tendo a reeleição, dar uma renovação maior na política, mas com um mandato de 5 anos, senhor presidente. Que nós vamos defender aqui amanhã um mandato de 5 anos para os prefeitos. Senhor presidente, mandato de 5 anos, declarar o voto. Prefeitos brasileiros, está acertada a posição hoje de acabar com a reeleição neste país, senhor presidente. Para avisar só os companheiros, amanhã nós vamos começar a sessão, tem ministro amanhã de manhã, mas de qualquer maneira vamos começar às 12 horas. Ótimo. Para ver se conseguimos ter ordem do dia a partir de 14, para irmos até às 19, no limite até 20. Ok? Presidente, como relator. Como relator. Relator, deputado Rodrigo Maia, em seguida, deputado Ricardo Barros como líder. Posso falar aqui, presidente? Só queria... Depois, presidente. Primeiro, deputado Rodrigo Maia. Presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade em que, pelo painel, nós devemos hoje derrubar a reeleição, fazer uma homenagem ao autor da emenda da reeleição, o deputado Mendonça Filho. A reeleição teve um papel importante no momento difícil do país. Nós não podemos esquecer que o presidente Fernando Henrique, reeleito numa crise internacional cambial grande, depois nós tivemos bons exemplos de prefeitos, governadores, que governaram por 8 anos, mas o Brasil é um país muito diferente, com muitas desigualdades, e essas desigualdades, do meu ponto de vista, inviabilizam a reeleição, porque basicamente garantem a reeleição da maioria dos prefeitos e governadores. É por isso que hoje a maioria do tempo votará sim, eu coloquei no texto do meu relatório o fim da reeleição, mas não podemos deixar de registrar o papel relevante e importante histórico do deputado Mendonça à época da aprovação da reeleição nesse plenário. Deputado Ricardo Barros, com 3 minutos de votação, 444 até agora. Se amanhã formos assim, a gente acaba amanhã. Deputado Ricardo Barros. Senhor presidente, novos colegas. Escreva, por favor. A questão, senhor presidente, do fim da reeleição é muito relevante para o Brasil. Esta é uma das mais importantes decisões que a Casa está tomando e fico feliz que tenha sido tomada por unanimidade pela indicação de todos os partidos. A reeleição cumpriu o seu papel. Eu me lembro aqui, quando votamos a reeleição, uma votação muito difícil. O nosso ministro Sérgio Mota, o Serjão, numa operação fantástica de conquista de votos, e nós numa pressão enorme. E eu me lembro, então no PFL, votei contra a reeleição, inclusive sob a ameaça de expulsão do partido, por uma absoluta convicção. Eu, o deputado Almino Afonso, no PSDB, votamos contra a reeleição. E eu dizia, e vou repetir agora,
O problema da reeleição? O problema da reeleição, senhor presidente, é que nós temos o prefeito, o governador, o presidente assume, precisa arrumar a casa, senhor presidente. Precisa cortar as despesas, aumentar a arrecadação, ajustar a máquina pública. E não o faz, porque não quer perder nenhum apoio, já pensando na sua reeleição. Aí, quando acontece a reeleição, porque com a máquina na mão faz uma ampla aliança, consegue muitos partidos para apoiá-lo, o prefeito, o governador, acaba que não pode, assumindo o governo dele mesmo, fazer grandes mudanças. Então, é um pântano. O poder público vai se afundando naquela incapacidade de sacudir, de arrumar a casa, de colocar as contas públicas em ordem. Então, o final da reeleição vai nos permitir que cada executivo eleito no Brasil pense que tem apenas 4 anos para sair reconhecido pela população como bom gestor. E para que ele saia reconhecido pela população como bom gestor, terá que fazê-lo com um mandato exemplar. E para que possa fazer um mandato exemplar e com realizações, terá que arrumar a casa. É isso, então, senhor presidente, a essência do nosso encaminhamento, do nosso voto, da nossa direção e da nossa convicção. Convicção que tenho desde aquela votação no governo Fernando Henrique. E que pratico, até porque, como ex-prefeito de Maringá, que fui de 89 a 92, cheguei aqui em 94, nunca mais disputei o executivo da minha cidade. E desde então, sou o deputado federal mais votado da cidade de Maringá. Então, quem faz um bom mandato, quem constrói uma boa tradição, quem usa em 4 anos a sua capacidade de inovar, de gerir, acaba conseguindo o seu reconhecimento, mesmo num mandato de 4 anos. Teremos ainda a coincidência de mandatos para decidir, teremos ainda o tempo de mandato para decidir. Mas eu venho daquele tempo em que 4 anos de mandato no Executivo deixava as pessoas com condições de saírem reconhecidos como bons gestores. Eu não vejo a necessidade de ampliar o mandato, mas não discutimos isso ainda na bancada do PP e, portanto, não vou antecipar aqui uma posição. Amanhã discutiremos a posição do PP nos próximos temas a serem votados e faço aqui de novo um agradecimento à nossa bancada que tem votado de forma convicta, uníssona, de forma a fazer diferença no painel de votações. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, aos senhores líderes por terem encaminhado, sim, essa matéria, e vamos juntos construir um Brasil muito melhor a partir dessa reforma política. Parabéns, senhor presidente, pela condução. Calma, eu vou tentar atender tudo. Alfredo Cap, rapidinho. Presidente, na sequência... Um minutinho, deputado Alfredo Cap primeiro. Vamos lá. Fundo, presidente, quero também. registrar esse momento histórico que a vontade popular da nação toda mostrou que o Instituto da Reeleição não deu certo no país. O mandatário entra no primeiro dia da sua eleição pensando na reeleição, isso é danoso para a democracia. O segundo mandato é negativo para todos que assumem. Nós somos do partido que implantou a reeleição e manifestamos hoje a alegria pelo sim de todo o encaminhamento dos partidos a favor do fim da reeleição. Quero registrar aqui a vontade da população, que não quer também apenas 4 anos de mandato, no caso do fim da reeleição. Eu quero registrar aqui a minha posição pessoal pela não coincidência de mandatos. A democracia é feita de eleição e é feita de votos. Então, eu quero registrar aqui a minha... implante 5 anos sistematicamente a partir de 2016, 5 anos a partir de 2018 e faça com que a gente tenha oxigenação plena na democracia. Sem reeleição, 5 anos de mandato e mais o fim
da coligação nas proporcionais. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Liderança do PR, deputado Capitão Augusto, tem que ceder, não tem jeito. Obrigado, senhor presidente, demais deputados. Prometo não usar todo o tempo que me cabe. Apenas, antes de fechar o painel, o presidente não vai fechar mesmo, só para fazer novamente o pedido. O destaque não foi apresentado hoje, amanhã vai ser apresentado o destaque que eu já tanto falei nessa tribuna, que é dando direito aos militares que se elegerem de poderem retornar para suas instituições no caso de uma não reeleição ou no caso se eles não quiserem mais se candidatar. Então nós somos a única categoria de servidores públicos no Brasil que depois de eleito não pode mais ter a carreira já estancada, sem direito a nada, sem direito à aposentadoria e como no meu caso, né, no caso de uma não reeleição, jamais posso retornar para a instituição e continuar trabalhando como eu gostaria tanto. Então peço a todos os líderes aqui, todos os demais deputados que acompanhem a gente dando esse direito aos militares, que já perdura quase que 50 anos essa proibição dos militares da ativa não poderem retornar para suas instituições depois de uma eleição. Então nós estamos vindo aqui trabalhar em prol da população, na área da segurança pública, e gostaríamos imensamente, no caso, não havendo essa reeleição, que nós pudéssemos retornar para a instituição. Então fica aqui meu apelo para o presidente, para os demais parlamentares, para os líderes que orientem o sim amanhã para o destaque do PR. Agradecer ao presidente do PR, Maurício Quintela, que possibilitou essa indicação e esperamos e contamos com os senhores nessa aprovação. Muitíssimo obrigado, presidente. Conforme prometido, já está liberado. Pela ordem, presidente. Presidente, gentileza. Pela ordem. O deputado Cláudio Cajado era o primeiro que estava pedindo. Eu vou ceder, Obrigado, presidente. Eu estou disposto, eu espero aqui, sem problema. Deputado Cajado. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo acerto da decisão de trazer ao plenário essas discussões, em que pese talvez o sentimento de um ou outro parlamentar, principalmente os integrantes da comissão, está aprovado, senhor presidente e senhoras e senhores deputados, que se não fosse esse mecanismo utilizado, nós não teríamos avançado em quase nada da reforma, até porque talvez esse seja o segundo ponto que nós haveremos de mudar alguma coisa no processo eleitoral. Quero dizer que votei no passado na reeleição e me arrependo. Sou do estado da Bahia, região do Nordeste, em que nos municípios pequenos a experiência da reeleição não foi uma experiência positiva. Nós tivemos presente sempre, como aqui já foi dito em reiteradas vezes, que o gestor, quando assume, ele assume com a cabeça já na reeleição e acaba na gestão cometendo alguns equívocos que talvez, se não houvesse o mecanismo, o Instituto da Reeleição, ele tiver... Concluir, presidente. Tido um comportamento que evidentemente fosse mais viável do ponto de vista da gestão pública. Portanto, acho que 4 anos é um tempo razoável. Sem a reeleição, é possível que, na coincidência, nós tenhamos uma divergência de qual tempo do mandato, se 2 anos, se 6, ou permanecendo nos 4, para não haver a coincidência. Porém, presidente, uma coisa é certa. A decisão de trazer ao plenário foi a decisão acertada para que pudéssemos mudar alguma coisa. Muito menos do que gostaríamos, porque questões de fundo como financiamento, para mim, ainda é o grande problema que não traduz no resultado das urnas o desejo democrático e espontâneo dos eleitores. Essa, talvez no futuro consigamos mudar. Porém, o que avançamos nesse trabalho que iremos concluir amanhã, já demonstrou que todos nós que saímos das urnas com a visão de modificar o processo eleitoral, conseguimos, na democracia dessa casa, avançarmos pouco, porém avançamos. Muito obrigado, presidente. Nós estamos com o mesmo número que votamos a última do financiamento. Podemos encerrar a votação? Presidente, posso me manifestar aqui, presidente? Encerrada a votação. Presidente, encerra. Se não passar aquela orientação, não vale nunca mais nada. Eu não ouvi o senhor pedir para encerrar, presidente. Sim, 452, não 19, abstenção 1, total 472, artigo Parabéns a essa casa! Fórum 473. Aprovado o artigo 3º do substitutivo, ficando prejudicada a emenda aglutinativa número 16.
Presidente. Deputado Afonso Raul, um minutinho rápido para poder encerrar. Eu só queria, até fiz questão de falar, porque eu estava inscrito, e eu saí provisoriamente para ir o lançamento da Frente Parlamentar da Suinocultura. Mas eu queria dizer da importância nesse item em relação ao fim da reeleição. O senhor tem os méritos de ter conduzido já 3 itens da nossa pauta de reforma política, que a primeira em relação à questão do sistema eleitoral, já definido, depois em relação a financiamento de campanha e agora essa questão da reeleição. E o que é mais interessante é que todos os partidos orientaram pelo fim da reeleição. Então, quando eu apresentei a minha emenda lá na comissão especial, nós entendemos também que já havia uma aceitação muito grande. Isso significa que a reeleição não é produtiva para a democracia brasileira, em função do uso da máquina, em função do desgaste e por todos os outros aspectos. Por isso é fundamental e parabenizo a eleição, pela condição do reconhecimento de que a reeleição não é produtiva para a política brasileira. Parabéns, presidente, parabéns a todos. Presidente. Deputado Zé Rocha. Ilustre presidente, quero parabenizar Vossa Excelência e toda essa casa pelo dia de hoje, com a votação que aqui obtivemos, o resultado que vai ao encontro do desejo da maioria dos prefeitos brasileiros, que é a não reeleição, não só a nível de prefeituras, mas também de governadores de estado, presidente da República. É um avanço quando nós aqui demos hoje o primeiro passo para que nós possamos chegar à coincidência das eleições, que é outro desejo de toda a sociedade brasileira. Amanhã, com certeza, nós estaremos concluindo com a... O Mauro Pereira. Onde é que está o... Aqui. Amanhã estaremos concluindo com a coincidência das eleições em todos os níveis. Por isso, senhor presidente, eu acho que o resultado de hoje vem ao encontro da marcha dos prefeitos aqui em Brasília, que recebem esse resultado, com certeza, com muita alegria. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Em seguida, a palavra com a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, eu quero registrar que o que ocorreu nessa noite é algo muito grave. Pode ser que tenhamos menos em conta isto pelo resultado que tivemos, mas o fato é que, pela uma via regimental, que o presidente Eduardo Cunha é conhecedor, exímio, nós tivemos 2 votações sobre a mesma matéria. Essa é a consideração que quero fazer como deputada. Ontem tivemos a rejeição clara, uníssona, firme, do financiamento privado, do financiamento empresarial de campanha. E hoje as regras da votação mudaram e tivemos um outro procedimento, e esse outro procedimento foi de acordo com a conveniência, é claro, de uma maioria que se expressou nesse plenário, mas que mudou de opinião entre a noite de ontem e a noite de hoje. Se simplesmente calamos, se simplesmente não falamos nada, não estamos à altura dos nossos mandatos. Nós devemos fazer considerações que sejam importantes. E eu quero manifestar meu veemente protesto diante das ações que aqui foram desenvolvidas. E homenagear todos os colegas deste debate. Mas eu homenageio todos os colegas na figura, eu peço licença, na figura de um gaúcho que muito se dedicou ao longo dos últimos anos também no debate da reforma política. O companheiro, meu companheiro de partido, dirigente da nossa bancada e dirigente desse processo, companheiro Henrique Fontana. Eu quero homenageá-lo junto com a deputada Moema, a deputada Margarida e o deputado Rubens Ottoni. E dizer que o PT protestou neste plenário, porque este não foi um bom método, não foi correto e demonstrou que o financiamento privado e o interesse privado está acima, aqui, muitas vezes, do que o interesse público. E isso é lamentável para a política, para o futuro e para a democracia. Muito obrigado. Obrigado, deputada Maria do Rosário. Eu tenho uma lista aqui, todos os que estão no microfone, todos vão falar. Combinei com o presidente, enquanto tiver um aqui disposto a fazer intervenção, nós vamos estar aqui presidindo a sessão. Pela ordem, então, o deputado Mauro Pereira, do PMDB Rio Grande do Sul. Senhor presidente,
Eu gostaria de dizer que o presidente Eduardo Cunha, respeitando o colégio de líderes, mais uma vez a maioria venceu. E a maioria quer o melhor para o nosso país. O Partido dos Trabalhadores, é lógico, que queria financiamento público de campanha, que queria tirar dinheiro da saúde, da educação, para fazer campanha, é lógico que foi derrotado aqui nessa casa. Então, o nosso presidente Eduardo Cunha está de parabéns. E eu gostaria de dizer, deputado Pompeu de Matos, que eu votei a favor do final da reeleição. Mas a reeleição, ela nos deu muita alegria. Nós tivemos, por exemplo, Caxias do Sul, a reeleição do prefeito José Ivo Sartori. Foi um exemplo de prefeito que, inclusive, foi eleito governador do estado com 70% dos votos. Teve cidade que chegou a fazer 90% dos votos, baseado no trabalho que ele fez nos 8 anos em Caxias do Sul. Para concluir, deputado. Porém, os bons pagam pelos ruins. Nós votamos hoje pelo final das eleições, votei favorável, porém, eu tenho certeza de que muitos prefeitos governadores gostariam de continuar um bom trabalho e, infelizmente, isso não vai mais poder acontecer. Mas essa casa, mais uma vez, mostrou que está conectada com o pensamento da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Pereira. Jutaí Júnior. Senhor presidente, eu fui o autor, inclusive, de uma proposta constitucional para o fim do Instituto da Reeleição, porque percebi, ao longo desses anos, que a sociedade compreendeu claramente que 8 anos de mandato é um tempo muito longo para o gestor, que principalmente no seu segundo mandato passa a ter desgaste gigantesco em relação às expectativas que foi criada, porque quando ele é eleito, os primeiros 4 anos, já trabalha com a cabeça vinculado a um projeto de reeleição, e você não fortalece partidos, e fortalece a pessoa do gestor, fica uma gestão personalista, e isso é extremamente negativo para o processo democrático. Dentro dessa visão, mesmo reconhecendo grandes gestores que fizeram 8 anos com grande sucesso, está aqui do meu lado, Antônio Baçaí, que foi prefeito de Salvador durante 8 anos, muito bem avaliado nos 8 anos de gestão, nós sabemos que o fato de termos exemplos de sucesso de 8 anos não justifica o insucesso de tantos que no Brasil, como prefeito, como governadores e como presidente, não levaram a bom termo esse instituto. Nós estamos aí diante dessa realidade atual. A presidente Dilma foi reeleita, tem poucos meses de mandato, e o desespero do país é ver que ainda faltam 3 anos e 8 meses para terminar. E isso nós sabemos que é algo muito grave para as nossas instituições. Eu sou parlamentarista, gostaria de ter o parlamentarismo, mas diante do presidencialismo, 8 anos, quando não dá certo, é muito tempo para um país, para um estado e para um município. Por isso, o Congresso Nacional e a Câmara de Deputados em particular deu um passo adiante, encerrando o Instituto da Reeleição, e isso é um avanço para a nossa democracia brasileira. Muito obrigado, deputado Jutaí Júnior. José Ayrton Cirilo. Senhor presidente, quero registrar, primeiro com tristeza, porque acho que foi um dia triste para a democracia brasileira, porque não creio que o financiamento das empresas aos partidos vá aprimorar e aperfeiçoar a democracia. Pelo contrário, nós vamos distorcer esse sistema que, de todos, sabemos com todos os defeitos, é o melhor que nós temos para o nosso povo, e que nós precisamos criar mecanismo de aperfeiçoar a representatividade, a legitimidade e a escolha dos nossos representantes. Por isso, acho que a Casa hoje deu uma contribuição negativa ao aperfeiçoamento da democracia para o nosso país. E, no entanto, nós tivemos também um dia feliz na minha... Presidente, para concluir. Porque se mudou o nefasto instituto da reeleição, que também
sabemos que é evidente que tem alguns que contribuem para aperfeiçoar a gestão pública, mas na grande maioria a reeleição ela é muito prejudicial. E essa também foi uma contribuição muito negativa que o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, instituiu no país. Foi uma mancha, na minha leitura, na sua biografia, que distorceu a representação política brasileira, e que hoje nós estamos corrigindo, permitindo que nós possamos ter um mandato, na minha leitura, de 5 anos, que é o melhor, sem reeleição, e com isso dá o tempo para os gestores cumprir a sua missão. Tá ok. Tá ok. Em seguida, pela ordem, o deputado Covatti Filho, do Rio Grande do Sul. Deputado Pompeu, que está presidindo, eu, como um jovem parlamentar, me sinto muito feliz por estar passando por um momento que nem hoje. Hoje nós acabamos com a reeleição e isso só tem a beneficiar a juventude política que está querendo entrar nesse grande sentido. E a essa juventude que desde terça-feira, a juventude progressista, através das mídias sociais, que vem me acompanhando, e eu dando essas informações aqui na Câmara dos Deputados, a essa juventude que hoje nós comemoramos o fim da reeleição, hoje comemoramos essa reforma política que nós estamos trabalhando para justamente trabalhar e querer renovar, mas principalmente esses jovens da juventude progressista que estão comemorando o fim da reeleição, estão comemorando alguns avanços que poderiam ser muito melhores, mas estão comemorando esses avanços que nós da Câmara dos Deputados estamos fazendo aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Covatti Filho. Agora é o deputado Marcelo Bellinati, do Paraná. Senhor presidente, só para deixar registrado, os últimos exemplos que nós temos do Instituto da Reeleição, aparentemente foram altamente danosos para o país. Eu sou funcionário público e sei, aqui não é crítica ao PSDB, mas eu sei a tragédia que foi a reeleição do Fernando Henrique. Né? O presidente Lula também, que aparentemente tinha sido um presidente reeleito, que tinha feito um bom segundo mandato, agora no momento nós estamos vendo que também a reeleição do presidente Lula foi altamente danosa para o país. Na presidente Dilma, eu acho que dispensa comentários, nós estamos acompanhando o dia a dia do que é o segundo mandato da presidente Dilma. Então, no meu entender, a Câmara adotou hoje uma postura correta, terminando, excluindo o Instituto da Reeleição, porque os vários exemplos, é claro que existem exceções. Já concluí isso. Para concluir. Os vários exemplos que nós temos, tanto em nível federal, em nível estadual e em nível municipal, na minha cidade de Londrina também tivemos um prefeito que foi reeleito e o segundo mandato dele foi uma tragédia. O que a gente observa é que o governante, na tentativa de se reeleger, faz as parcerias mais inadequadas, não é? Compromete quase todo o segundo mandato, e isso resulta em prejuízo para a nossa população. Então eu creio que hoje a Câmara dos Deputados tomou uma posição correta, finalizando e encerrando com o Instituto da Reeleição no nosso país. Pela ordem a seguir, deputado Antônio Embaçaí, da Bahia, nosso ex-governador baiano. Muito bem, presidente, eu agradeço a referência e digo que são momentos raros como esse para a vida de um parlamentar. Jovem ou mais experiente, mas é um momento histórico da vida brasileira. Nós estamos aqui encerrando um Instituto da Reeleição que foi consagrado no passado com algumas experiências exitosas, mas muitas delas, senhor presidente, Vossa Excelência sabe muito bem, a maioria talvez não tivesse tido o sucesso esperado. De maneira que esta casa hoje dá um avanço, oferece um avanço no nosso regime democrático, porque foi uma votação cujo resultado foi maciço, né? Uma votação livre, a consciência de cada um se manifestou de uma maneira assim extraordinária. Portanto, eu fico assim muito feliz. Eu que fui prefeito de uma capital histórica do Brasil, a nossa querida cidade do Salvador, fui reeleito também, portanto, beneficiado com o Instituto, eu posso dar o meu depoimento.
um depoimento das dificuldades que a gente conviveu no primeiro mandato e falo com muita tranquilidade, o primeiro mandato sempre voltado para os interesses da comunidade e reeleito até na circunstância. Eu não imaginava jamais me candidatar à reeleição. Fiz o segundo mandato, mas confirmo que é muito difícil para qualquer ser humano com o mais elevado espírito público que possa ter, exercitar 8 anos no cargo executivo. Então, acho que hoje nós demos aqui um grande avanço, foi uma vitória da democracia brasileira. Nós estamos encerrando um ciclo naquela convicção de que os prefeitos, governadores e até presidente da República, às vezes, confundem um instituto que poderia ser em benefício da população para se transformar no instituto, a reeleição, em benefício de uma personalidade política. Então, parabéns, presidente. Estou muito feliz e honrado com o voto que eu dei pelo fim da reeleição. Muito obrigado, deputado Antônio Baçaí. E, em seguida, Pedro Uxai, nosso colega de Santa Catarina, vizinho do Rio Grande. É isso. Deputado Pompeu, que preside esse momento a sessão, eu acho que no caso concreto da reeleição, hoje terminamos a reeleição diferente da forma que se instituiu a reeleição pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, pelos tucanos que compraram parte dos deputados aqui para votar o Instituto da Reeleição no país, cujo presidente se reelegeu e terminou com 85% de desaprovação do povo brasileiro, diferente do presidente Lula, que terminou o segundo mandato com mais de 80% de aprovação do governo, do povo brasileiro, por isso que foi considerado um dos melhores presidentes do país. Em segundo lugar, além do fim da reeleição, o que eu posso aqui lamentar, que na política não se faz acordo, na política não se dá a palavra, mas depois que se deu a palavra, que se fez acordo, se cumpre. Nós votamos ontem o fim do financiamento empresarial de campanhas, que é a origem, que é a fonte da corrupção nesse país, onde como é que é possível imaginar que empresário faz caridade evangélica botando dinheiro na mão de político? E hoje, infelizmente, romperam acordo, romperam a palavra e introduziram o financiamento empresarial novamente de campanha. É um retrocesso na reforma política, é um retrocesso para a democracia, é um retrocesso para a renovação e a emergência dos jovens na política brasileira. Essa foi a derrota da sociedade brasileira nesta noite, introduzindo de forma imoral e irresponsável e ilegal a introdução do financiamento privado de campanha. Lamento esta derrota da democracia, do acordo e da palavra. Muito obrigado, deputado Pedro Uxai. Eu só quero, antes de encerrar a sessão, primeiramente agradecer ao presidente Eduardo Cunha, que generosamente me permitiu, me deu a honra, assessorado por toda a sua equipe que faz aqui a retaguarda, de fazer o encerramento dessa sessão. E agradecer a todos os parlamentares, parabenizar a Câmara dos Deputados, o próprio presidente Eduardo Cunha, por esse momento afirmativo da política brasileira, quando se encerra um ciclo, né, e se termina com o Instituto da Reeleição. Eu não era deputado quando foi criada a reeleição, eu era deputado estadual, lutei muito nas ruas, enfim, critiquei muito aquele momento, passaram os seus anos, o tempo passou, o mundo arrodeou, o dia chegou e eu tenho a honra de estar aqui e ao final da sessão ainda presidir a sessão que acabou com o Instituto da Reeleição, que eu nunca quis, nunca desejei, contra o que eu sempre lutei. E a minha bancada, a bancada do meu partido, do PDT, na época liderado pelo Brizola, Dr. Brizola, presidente nacional do partido, vivo ainda, fazia uma campanha cerrada contra a reeleição, que na época era do presidente Fernando Henrique Cardoso. Passado esse período, estou aqui e hoje posso dizer muito obrigado, Brasil, pela oportunidade, muito obrigado, meu Rio Grande, que me propicia esse momento de poder estar aqui e fechar essa sessão, que é uma sessão histórica do Parlamento Nacional da Câmara dos Deputados. Então, para encerrar, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, antes convocando sessão extraordinária para amanhã, quinta-feira, 28 de maio, às 9 horas, que será transformada em comissão geral, destinada à exposição de fatos relativos à pasta do Ministério do Esporte, com o ministro Gregor Hilton. Convoco também sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 28 de maio, às 12 horas, com a seguinte
Ordem do dia. Continuação da discussão e da votação da proposta de emenda à Constituição número 182 de 2007. Está encerrada a sessão. Boa noite.